Bom, pessoal, meu nome é Vanderlei Roque. Nessa videoaula vou ensinar algumas funcionalidades do Google Sheets. Para quem não sabe, eu acredito que a maioria saiba, Google Sheets são as planilhas Google, ou seja, são semelhantes ao Excel. Quem está acostumado a utilizar o Excel, às vezes tem tem algumas ponderações a respeito das planilhas Google, mas eu, particularmente, eu era professor de Excel avançado e eu acostumei a utilizar as planilhas Google e até por uma questão que onde eu trabalho, as planilhas são do Google Sheets, que são planilhas Google, então eu me acostumei, me adaptei, mas tem aí aquelas pessoas que gostam do Excel e não abrem mão do Excel e a gente respeita. Mas eu gostaria de ensinar algumas coisas básicas da planilha Google, que é lógico, se você tiver o Excel, você também consegue fazer muitas das coisas que eu irei ensinar aqui, consegue fazer também no Excel sem problema nenhum. Então vamos lá, vamos para a aula. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Observe que propositalmente eu deixei a, aqui o cabeçalho, eu deixei já estilizado em preto o fundo e as letras brancas, até para dar o contraste e aparecer a letra. E aqui observem que eu deixei este campo chamado status, essa coluna chamada status, aqui é uma coluna. Eu deixei essa coluna chamada status e observe que ela teve aí uma mudança repentina, porque eu cliquei aqui, eu passei o mouse aqui em converter em tabela. Então, se você converte em tabela, que é algo interessante, você tem aqui os cabeçalhos alterados e você também tem aqui uma diferenciação nas cores das linhas. Então, sem querer eu passei o mouse aqui já aconteceu a mudança. Mas não é isso que eu quero mostrar não. O que eu quero mostrar é o seguinte, observe que eu deixei propositalmente a coluna status, então essa aqui é uma coluna, e eu deixei a coluna status sem o mesmo formato que estão aqui a coluna A, B, C e D, a coluna E apenas que está diferenciada. O que eu quero mostrar? Quando eu quero copiar uma formatação de uma célula para outra, basta eu clicar na célula que eu quero fazer a cópia de formatação e eu venho aqui nesse pincel, pode ver que ele aparece aqui, ó, é um rolinho, né? Pintar formatação. Então, mais uma vez, eu quero deixar esta coluna, o cabeçalho dessa coluna, igual às demais. O que eu faço? Eu clico aqui em qualquer uma delas, venho aqui e copio essa formatação e depois é só vir aqui e clicar. Eu venho aqui, copio a formatação, depois eu clico aqui e automaticamente a formatação ela é copiada para o cabeçalho da outra célula. Isso aí você pode fazer até, por exemplo, se nesta célula eu tivesse aqui uma letra, uma fonte, perdão, de tamanho diferente, e eu quisesse deixar com o mesmo tamanho dessa aqui, eu faço a mesma coisa. É só eu clicar na célula que eu quero copiar e depois na célula que eu quero deixar com o mesmo formato. Mas isso é coisa básica, somente para satisfazer aí a curiosidade, talvez, de alguma pessoa que não conheça. Mas o que eu quero mostrar nessa videoaula é que eu estou aqui com uma simulação. Todos esses nomes são fictícios, todas essas notas também, e é uma simulação de nome de alunos, eu vou dizer assim, é uma lista de alunos com as suas respectivas notas de uma determinada disciplina com um determinado professor. Tudo fictício. E o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar a funcionalidade da fórmula C, uma fórmula muito utilizada em Excel, também no Google Sheets, como eu disse, tem as suas similaridades. E a fórmula C, às vezes, ela constitui numa questão de dificuldade para algumas pessoas que não entendem o seu funcionamento, mas eu quero tentar de forma bem prática mostrar como essa fórmula funciona. Uma coisa que é interessante dizer é que
No Excel, todas as vezes que nós clicarmos em uma célula e quisermos inserir uma fórmula nessa célula, antes da inserção da fórmula, nós temos que digitar o igual. Porque o igual, o sinal de igual, ele indica para o Excel que você está, na sequência, inserindo uma fórmula. E a fórmula que eu vou inserir é a fórmula C, é uma fórmula lógica. Essa fórmula C, quando eu abri o parênteses, primeiro eu coloquei o sinal de igual, vou fazer de novo para vocês compreenderem. Eu coloco igual, o igual indica que eu irei chamar uma fórmula, daí eu coloquei a fórmula C. Eu posso clicar no nome C que está aparecendo ali, eu posso dar um tab. Se eu der um tab, ele já abre o parêntese que indica para o Excel ou para o Google Sheets que você vai inserir uma fórmula na sequência, ou seja, as expressões da fórmula, perdão. O sinal de igual, ele indica que vai vir uma fórmula, depois você coloca o nome da fórmula, no caso é C, fórmula C, porque eu vou fazer uma comparação, e depois vem uma expressão lógica. O parênteses aberto, ele indica que virá na sequência comandos que são referentes à fórmula que você acabou de chamar, no caso, fórmula C. A expressão lógica nada mais é do que um teste que será realizado para verificar se aquela condição ela atende o que virá na sequência. Por exemplo, eu quero, nesta planilha em que eu tenho notas de alunos, eu quero ver se os alunos foram aprovados ou reprovados. E como eu faço isso? Primeiro, o aluno que for aprovado, ele tem que ter uma nota. Isso não é uma convenção geral, mas para esse caso que eu estarei aplicando, o aluno deverá ter uma nota superior a 5. Se a nota dele for superior a 5, ele estará aprovado naquela disciplina. Porém, se a nota dele for inferior a 5, ele estará reprovado. E como é que eu consigo verificar se o aluno está aprovado ou não? Eu faço um teste lógico ou monto esta expressão lógica. Observe que na coluna B eu tenho as notas do aluno. E eu quero fazer justamente essa comparação. Se a nota dele for maior que 5, ele estará aprovado naquela disciplina. Se a nota dele for menor que 5, ele estará reprovado. Então vamos lá? O que eu faço então? Eu clico aqui nessa célula e essa célula possui um valor e esse valor será então comparado com o parâmetro que eu estabeleci, se é maior ou menor que 5, para esse aluno ter o seu status de aprovado ou reprovado. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui, se o B2 é maior, e veja bem, ele tem que ser maior que 5, ou seja, 5,1. Ele não pode ser igual a nota 5. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar se ele é maior ou igual a 5. Fica melhor, né? Fica mais, é até justo, né? Maior ou igual a 5, eu insiro aqui o número 5, o que vai acontecer? Este aqui, que eu acabei de mencionar, é o teste que será realizado. Esta nota, se ela for, já apareceu aqui que é verdadeira, se ela for maior que 5, o que vai acontecer? Esse aluno, caso seja verdadeiro, observe que caso seja verdadeiro, o que vai acontecer? Então eu coloquei o teste lógico. Se B2 for maior ou igual a 5,
ponto e vírgula, que é o teste, que é a sequência da argumentação da fórmula. Ponto e vírgula ele chama a argumentação seguinte, que é, pode ver que quando eu tiro o ponto e vírgula, expressão lógica é que está destacado. Quando eu coloco ponto e vírgula, o que acontece? Vai para outra expressão da fórmula, que é o que você quer que eu faça se esse aluno tirou uma nota maior que 5. Ou seja, se essa informação, se esse teste lógico que você passou é verdadeiro, você quer que eu faça o quê? Daí é que nós vamos colocar para este aluno o status de que ele está aprovado. Tem que ser entre aspas. Não, se você colocar sem aspas, vai dar erro, não vai aceitar, porque é uma expressão que na programação é chamada de string, ou seja, é um valor. Número a gente não coloca entre aspas. Número é uma convenção, você não vai colocar entre aspas. Agora, tudo que você quiser que seja um valor em texto, ou mesmo que não seja em texto, seja algo, por exemplo, poderia ser um caractere especial, poderia ser, por exemplo, algo como um espaço vazio, nada, por exemplo, algo em branco, você colocaria entre aspas para representar o resultado que você quer expressar. Então, veja bem, se o aluno obteve uma nota maior que 5, ele vai receber o status de aprovado. Feito isso, caso esta comparação, esse teste lógico, seja verdadeiro, ele recebe o valor aprovado. Beleza? Ponto e vírgula. Agora observe que o que está grifado aqui na fórmula é valor se falso. O que eu quero que aconteça caso a nota deste aluno não seja verdadeira, ela seja um resultado falso pela comparação que ele vai ser executado em cada uma dessas células. O que eu quero que aconteça? Entre aspas, porque se trata de um valor que você vai colocar dentro, o parâmetro é um valor que você coloca, que ele foi reprovado. Reprovado. Correto? Feito isso, nós temos os dois possíveis resultados nessa comparação que eu estou fazendo, não que sejam os dois únicos, poderia ter um terceiro aí que nós não vamos comentar nessa videoaula, mas seriam os dois resultados prováveis desta comparação, desse teste lógico que nós acabamos de fazer. Feito isso, o que eu faço? Ou seja, ele irá passar por cada uma dessas células e aplicará o mesmo teste. Eu não vou clicar aqui porque eu estou explicando, depois eu vou clicar, vou mostrar para vocês, o mesmo teste que eu fiz aqui em cima. Feito isso, ele está sugerindo o preenchimento automático, eu clico aqui, pronto, automaticamente a fórmula, nós dizemos que ela foi espelhada, despejada para todas as demais células. Se você clica aqui, você vai observar que eu coloquei a primeira célula é B2, mas se você olhar, todas as demais células, elas estão sofrendo uma comparação. Por exemplo, aqui é B23, que está sendo comparada. Bom, isso é uma coisa assim que posso dizer básica no uso de fórmulas do Excel ou mesmo do Sheets. Teria um terceiro componente, ou até mais se vocês quisessem, que é se o aluno atingiu uma nota menor
ele pode ir para recuperação. Recuperação. Mas nós não vamos falar sobre isso agora não, para que o vídeo não fique extenso. Mas enfim, é só uma noção do que você consegue através do Excel fazer. E se você quiser mais aulas como essa, deixa aí nos comentários, curte esse vídeo e diga o que você gostaria de ver em uma aula de Excel, que nós vamos planejar essa aula e vamos trazer para vocês, tá bom? Mas por enquanto é somente isso. Até mais!